privilégio estar aqui para compartilhar com você, no programa Expondo as Escrituras, mais uma passagem da Bíblia, a Palavra de Deus. E hoje eu quero tratar de um assunto fundamental, trazendo uma palavra sobre liderança, os princípios importantes da vida de um líder, de um pastor, são os valores do ministério. E vou basear esta mensagem no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versos 17 a 38. Paulo está se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso, no porto de Mileto. Ele passou 3 anos na cidade de Éfeso, que era uma das mais importantes metrópoles do primeiro século, a capital de uma província romana da Ásia Menor, uma cidade na época com mais de 300 mil habitantes. A cidade que hospedava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana, 4 vezes maior do que o Partenon de Atenas. Uma cidade fortemente marcada pela idolatria e pelo ocultismo. Isso porque os nichos do templo da deusa Diana eram os principais produtos, era o principal produto, melhor dizendo, para os turistas que chegavam e saíam da cidade. A cidade também era marcada pelo ocultismo, e Paulo passou ali 3 anos. E a marca da presença do apóstolo foi tão grande que, depois desses 3 anos, a idolatria recuou, os homens envolvidos com ocultismo, convertendo-se, queimavam suas obras em praça pública, a palavra de Deus prevaleceu na cidade, igrejas foram plantadas nas cidades satélites de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis. E então, agora Paulo, cumprindo cabalmente o seu ministério naquela região, está retornando para Jerusalém, para onde vai levar uma grande oferta que levantou entre as igrejas gentílicas da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor, aos pobres da Judéia. Isto porque no governo do imperador Cláudio, que governou de 41 a 54, houve uma grande fome no mundo. E conforme Atos 18:2, os judeus foram expulsos de Roma. Muitos desses judeus eram cristãos e retornaram para a sua terra sem fonte de renda, sem terra, sem lavouras, sem recursos para a sobrevivência. Então Paulo resolve recolher esta oferta para levar a esses pobres da Judéia. Ele está indo para cumprir essa missão, e o projeto de Paulo era chegar em Jerusalém e entregar as ofertas, viajar para Roma, porque ele não estivera em Roma até então, para passar um tempo com a igreja de Roma e dali ser enviado à Espanha, para alargar as fronteiras do seu ministério transcultural. Então, ele para no Porto de Mileto, antes de partir para a região de Cesareia, e manda chamar os presbíteros da igreja, e ele faz esse discurso de despedida, um primor de obra literária, e um dos mais belos sermões que Paulo pregou nesta conversa informal com os presbíteros. E aqui nós podemos identificar e elencar alguns princípios fundamentais para a liderança. São os valores, os pilares, os princípios essenciais do ministério. Hoje, quando você olha a igreja brasileira e mundo afora, você constata muitas crises. Nós temos pastores, por exemplo, que não são convertidos. E isso não é de estranhar tanto, porque Jesus tinha dentre os 12 apóstolos um que não era convertido, Judas Iscariotes. Você tem pastores que não têm nenhuma convicção do seu chamado, da sua vocação. Entraram no ministério como aventureiros, mas não têm uma garantia, uma certeza, como Paulo vai demonstrar aqui nesse discurso com os seus presbíteros. Há pastores que são instáveis emocionalmente, às vezes até muito enfraquecidos, que não têm condições de sequer lidar com seus próprios dramas pessoais, quanto mais arrostar com os problemas
das outras pessoas. Há outros pastores ainda que estão confusos doutrinariamente, teologicamente, que dependendo do vento que bate, que leva, eles vão para lá, vão para cá, estão confusos. Imagine aquelas ovelhas que estão debaixo do seu cuidado. Há aqueles que também agem com truculência com as ovelhas, são chamados donos de igreja, e eles mantêm o povo no cabresto, em vez de servir ao povo e ser exemplo para o povo. Mas há muitas outras crises que eu não vou mais mencionar aqui, porque quero entrar agora na exposição desse texto. Quais são os compromissos de um pastor? Quais são os pilares que devam sustentar o ministério de um líder? Primeiramente, a sua relação com Deus. Eu não vou ler o texto, porque vou lendo os versículos à medida que eu for expondo. Então, esse texto que nós vamos trabalhar, que é Atos 20, 17 a 38, o primeiro compromisso do pastor, do líder, está no verso 19. Ele diz assim: servindo ao Senhor com toda humildade e lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. A primeira coisa que todo líder precisa ter é a quem ele está servindo. É o seu compromisso com Deus. Parece óbvio demais, mas não é. É possível que um líder esteja no ministério construindo monumentos a si mesmo, servindo a si mesmo, se abastecendo, se locupletando. É possível que um líder esteja no ministério para servir a sua igreja, ou a sua denominação, ou a sua bandeira. O líder, o pastor, precisa estar a serviço de Deus. Porque quem está a serviço de Deus, quem está servindo a Deus, não está atrás de holofotes. Não depende de elogios, nem se desencoraja com as críticas. Quem está servindo a Deus não está buscando aplausos humanos, ele quer a aprovação dos céus. Ele não tem a pretensão de agradar a homens, porque quer agradar exclusivamente ao Senhor Jesus. Quem está servindo a Deus não tem vida fácil. Ele vai dizer aqui, notem comigo no verso 19, com toda humildade e lágrimas. O ministério, às vezes, é desenvolvido no meio de choro, de incompreensão, de traição, de perseguição, de hostilidade. Mas se o ministro, se o pastor está a serviço de Deus, ele vai superar todas essas coisas. Ele vai enfrentar isso com outros olhos. Ele está servindo a Deus. E Paulo talvez seja o melhor exemplo para isso. Paulo exerceu o ministério com qualidades superlativas, maiúsculas. E o que aconteceu com ele? Ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi açoitado em Filipos, ele foi escorraçado em Tessalônica, ele foi enxotado de Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas, ele foi chamado de impostor em Corinto, ele enfrentou feras em Éfeso, ele foi preso em Jerusalém, ele foi acusado em Cesareia, ele enfrentou um naufrágio para Roma, ele foi picado por uma cobra em Malta e chegou em Roma preso e algemado. Ou seja, o fato de você estar a serviço de Deus não significa que você está blindado, que você está imune, incólume às dificuldades do ministério. Então, esse é o primeiro ponto, servindo a Deus, a sua relação com Deus. O segundo princípio que eu quero compartilhar é o compromisso do líder com ele mesmo. Veja comigo o versículo 18, que diz assim: e quando se encontraram com eles, Paulo lhes disse: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. O que Paulo está dizendo aqui? Que a vida do líder é a vida da sua liderança. O que Paulo está dizendo aqui é que houve consistência entre o homem que entrou em Éfeso e o homem que saiu de Éfeso depois de 3 anos. O que Paulo está dizendo aqui é que o líder não tem caixa 2 moral, que o mesmo homem que chegou é o homem que está saindo, que não tem nada debaixo do tapete, que há uma transparência em seu ministério, que ele velou e cuidou da sua própria vida.
E ele chama esses líderes, que são os presbíteros da igreja, copastores com ele, como testemunhas do seu exemplo, do seu caráter ilibado, da sua postura de integridade, de sua vida irretocável no que tange ao testemunho. E ele vai dizer isso lá no versículo 28 ainda: atendei por vós, só depois por todo o rebanho. Ou seja, se você não cuidar do seu próprio coração, você não pode cuidar dos outros. Se a vida do líder é a vida da sua liderança, os pecados do líder são os mestres do pecado. Porque os pecados do líder são mais graves, mais hipócritas e mais danosos do que os pecados dos outros. Porque o líder peca contra o maior conhecimento. Ele exorta o povo e às vezes ele mesmo não pratica o que recomenda. E quando um líder tem dificuldades, mais gente é atingida. Então, a ovelha talvez mais difícil que você tem no seu rebanho é a ovelha que você vê diante do espelho. Primeiro Deus trabalha em você, para depois Deus trabalhar através de você. Então cuide da sua vida, do seu testemunho. Terceiro relacionamento que o líder precisa ter está nos versos 20 a 27, que é a relação do líder com a palavra de Deus. Isso é muito importante. E eu vou frisar aqui algumas coisas, alguns verbos que vão aparecer. No verso 20, o verbo anunciar e o verbo ensinar. No verso 21, ele usa o verbo testificar no gerúndio. No verso 24, ele usa o verbo testemunhar. No verso 25, ele usa o verbo pregar no gerúndio. No verso 27, ele usa o verbo anunciar. Todos esses verbos estão relacionados com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. E eu quero chamar a sua atenção aqui para algumas coisas. Primeiro, no verso 20, ele fala de anunciar as coisas proveitosas e de ensinar publicamente e também de casa em casa. Publicamente e também de casa em casa. Por que eu quero trazer isso a você? Porque Paulo era aquele pregador que falava para grandes multidões e falava para pequenos grupos. Uma reunião familiar. Isso significa que você não pode escolher o auditório, no sentido de que, se for para um grande auditório, você se prepara, se for para um pequeno auditório, você não se prepara. Você não pode ser seletivo. Você precisa pregar para uma reunião familiar, para uma congregação de bairro, com o mesmo entusiasmo, com o mesmo zelo, com o mesmo preparo que você pregaria numa grande cruzada, numa grande concentração. Há pessoas que acham que são mais importantes do que são. Há pastores que não pregam em pequenas igrejas. Precisam saber primeiro se vai ter muita gente, se vai ser um lugar mais arrequintado, para atender um convite. Paulo, sendo o maior apóstolo, o maior pregador, o maior pastor, o maior missionário, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo, pregava em lugares públicos e também de casa em casa. Mas há um outro destaque que eu quero fazer no versículo 21. Ele já falou de ensinar no verso 20, agora no verso 21 ele fala de testificar tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está falando aqui? O que ele está falando aqui é que o pregador, o pastor, o líder, ele ensina e ele evangeliza. Ele é tanto um mestre, quanto é também um ganhador de almas. Porque há muitas pessoas hoje que dizem, não, meu ministério é ensinar. Eu sou o pastor do ensino. Mas ele não tem paixão em testemunhar arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não é um ganhador de almas. Paulo diz para Timóteo, cumpre cabalmente o teu ministério de evangelista. O pastor é também um evangelista.
O grande problema é que hoje você tem teólogos que não querem ser evangelistas e você tem evangelistas que não querem serem teólogos. Na verdade, as duas coisas precisam caminhar juntas. O que ensina é evangelista, o que é evangelista também ensina. Na década de 90, surgiu, de 80 na verdade, surgiu uma frase muito comum na igreja brasileira, e a frase era esta: ovelha gera ovelha, pastor não gera ovelha. Esta frase foi muito popular naquele tempo, mas ela não é totalmente verdadeira, porque é verdade que ovelha gera ovelha, mas não é verdade que pastor não gera ovelha. É necessário que o pastor seja um exemplo também, como aquele que testifica arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, ele é um pregador que ensina, ele é um pregador que evangeliza, ele vai para um grande congresso e ele atravessa a rua para falar de Jesus para o seu vizinho. As duas coisas caminham juntas. Talvez hoje a gente vive uma crise muito grande, porque lá no passado, quem dava aula nos seminários eram pastores, que dedicavam parte do seu ministério dando aulas para os seminaristas. Hoje nós estamos mais sofisticados, e então os seminários requerem que o pastor tenha mestrado, seja no mínimo pós-graduado, com mestrado, com doutorado, e muitos estão exclusivamente se dedicando à docência, mas não tem pastorado. E talvez lá no passado nós tínhamos limitação no academicismo, na academia, mas nós tínhamos também, ao mesmo tempo, pastores que ateavam fogo no nosso coração. E, às vezes, hoje nós temos aqueles que estão mais atentos aos detalhes do ensino, mas não têm paixão, mas não têm vigor espiritual para evangelizar, para motivar e mobilizar a igreja a evangelismo. Então, Paulo, para nós, é um exemplo de alguém que ensina publicamente de casa em casa, e alguém que testifica tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. As duas coisas caminham juntas. Mas, lá no verso 27, eu quero chamar a atenção para outra coisa. Ele diz assim: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. O que é que Paulo está dizendo aqui? É que eu não posso chegar na Bíblia, que é a biblioteca do Espírito Santo, a despensa de Deus, onde está todo o alimento de Deus, com todas as iguarias que devem ir para a mesa para alimentar o povo de Deus. Eu não posso me aproximar da Bíblia seletivamente. Pegar só aqueles assuntos que eu gosto, os mais palatáveis. Eu não posso ser pregador de uma tecla só. Eu tenho que pregar todo o desígnio de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Então, a maneira de fazer isso é expondo as Escrituras. Por isso que eu, particularmente, sou tão apaixonado, diria, pela pregação expositiva. Porque na pregação expositiva, o que destaca não é o pregador, é a pregação. As pessoas não saem impressionadas com o pregador, elas saem encantadas com a riqueza da palavra de Deus. O que importa não é o pregador, é a pregação, não é o evangelista, é o evangelho. Não é o obreiro, é a obra. Então, eu quero encorajar você que está me assistindo agora, você que é um pastor, você que é um líder, a expor as Escrituras, a pregar não sobre a palavra, mas pregar a palavra, como Paulo diz lá em 2 Timóteo 4:2. Vamos ao quarto princípio que Paulo compartilha aqui, que é o relacionamento do pastor, do líder, com o ministério. Versículo 24 diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Há três coisas que eu destaco aqui. Primeiro, a vocação do pregador. O ministério que eu recebi do Senhor Jesus. O que é vocação?
O que é vocação? O John Mackay disse que vocação é mais importante do que riquezas. É aquilo que os ingleses chamam the right man in the right place, é o homem certo no lugar certo. E o ministério não é alguma coisa que eu assumo particularmente. O ministério é alguma coisa que eu faço porque fui chamado. Eu recebi do Senhor Jesus. Recebi do Senhor Jesus. Segundo é a abnegação. Em nada eu considero a vida para mim mesmo. Às vezes, no exercício do ministério, você vai ter que fazer determinados sacrifícios. Não é uma plataforma de privilégios, é um campo de trabalho. Às vezes, como disse ele, no verso 19, com lágrimas, com lutas, com provações, com ciladas. Então, não importa as circunstâncias, por mais difíceis, dolorosas ou carrancudas, você não está buscando nem elogio, nem reconhecimento, nem aplausos, você está fazendo a obra apesar das circunstâncias adversas. Por isso, a terceira coisa, vocação, abnegação, a terceira coisa é paixão, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Isso tem que arder no seu coração, tem que fazer brilhar os seus olhos, isso tem que queimar no seu peito, isso tem que ser o combustível que move você, é o vetor que governa o seu ministério, testemunhar o evangelho da graça de Deus. Você prega a tempo e a fora de tempo, prega com saúde, prega doente, prega livre, prega preso. Paulo ficou preso algumas vezes, e às vezes até por períodos mais longos, e ele dizia, eu não sou prisioneiro de César, eu sou prisioneiro de Cristo, sou embaixador em cadeias. Não é o lugar que faz você, é você quem faz o lugar. Vamos ao quinto, então, compromisso? Compromisso do pastor com a igreja. Veja o verso 28 comigo. Ele diz assim, atendei por vós agora e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Preste atenção, atendei por todo o rebanho, e não apenas por parte do rebanho. Todo rebanho tem ovelhas dóceis e ovelhas indóceis. Ovelhas que seguem o pastor e ovelhas que mordem no pastor. Se você não tiver cuidado, você faz 10 visitas para uma ovelha no ano e nenhuma visita para outra ovelha naquele mesmo ano. Mas você não foi chamado para pastorear apenas as ovelhas fáceis, dóceis, obedientes. Você foi também chamado para pastorear e cuidar das ovelhas rebeldes, difíceis, que nas palavras do pastor Antônio Elias, são lixa grossa de Deus na nossa vida. Agora veja você, atendei por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Ou você tem consciência de que o Espírito Santo colocou você ali, ou você não está no lugar certo. Essa ideia de política de bastidor, de conchavos, para ficar na igreja, para manipular os crentes, para oferir vantagens, não tem amparo nas Escrituras. E o texto prossegue. Para pastorear a igreja de Deus, a igreja tem dono. A igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é nossa. O dono da igreja tem marca de cravo nas suas mãos. Eu conheço pastores que acham que a igreja é dele. Aliás, tem pastores que passam até as propriedades da igreja para o seu nome particular, da sua família. É um erro, é um equívoco. Isso gera escândalo. Isso é um péssimo testemunho. A igreja não é nossa, a igreja é de Deus. A igreja tem dono. Jesus disse lá em Mateus 16, 18, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Jesus é o fundamento da igreja, Jesus é o dono da igreja, Jesus é o edificador da igreja, Jesus é o protetor da igreja. Eu conheço gente que vende o templo, com os membros, inclusive, tudo dentro, porteira fechada. Não, a igreja tem dono. E o dono da igreja é o Senhor Jesus. Mais ainda, esta igreja, ela é muito preciosa. O Senhor a comprou com o seu próprio sangue, ou seja, Jesus verteu o seu sangue para comprar a igreja. Ela tem um alto preço, ela é a escrava resgatada, ela tem um grande valor para Deus, ela é a menina dos olhos de Deus. O texto diz, para pastoreardes. Pastorear é apacentar, é alimentar, é cuidar, é proteger, é disciplinar, é consolar, é carregar no colo. É estar velando por esta ovelha. Sabe por quê? Porque a figura de ovelha, ela é muito curiosa. A ovelha, primeiramente, é um animal míope, ele não enxerga direito, ele não vê perigo na frente. Segundo, a ovelha, ela não consegue limpar ela mesma. Ela se suja, mas limpar a ela mesma ela não consegue. Terceiro, ela não tem armas de proteção. Se ela é atacada, ela não sabe se defender. Quarto, a ovelha tem a tendência de se desligar do rebanho. Ela tem a mania de se desviar. E às vezes desvia as outras. E aí cai no buraco. E ela não sabe se levantar, não sabe sair de lá. Então, nós, você e eu, somos como ovelha, vulneráveis, muito vulneráveis. E aí entra um ponto importante. No versículo 29, que Paulo diz assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Cabe ao pastor proteger as ovelhas que lhe foram confiadas. Porque tem lobos vorazes. E quem gosta de ovelha? Pastor para proteger e lobo para devorar. Quem são os lobos? Os falsos mestres, as falsas doutrinas. Esses lobos não estão dentro, não, eles estão fora, querendo entrar. Então, um conselho de alguém que já está há 42 anos no pastorado: não convide uma pessoa para subir ao púlpito da igreja que Deus lhe confiou sem saber quem é essa pessoa. Porque quando uma heresia, uma falsa doutrina, um falso ensino é disseminado, é muito difícil você corrigir depois. Então você tem responsabilidade de proteger o rebanho que Deus lhe confiou. Me permita um exemplo, pessoal. Eu estava pregando em Vitória, na igreja que, pela graça de Deus, eu tenho a bênção de participar do grupo de pastores até hoje. Nosso pastor hoje é o reverendo Jailton Lima do Nascimento, e eu sou um dos pastores da igreja. E era um domingo de manhã. Entrou uma senhora muito bem vestida, acompanhada de um grupo, e assentou-se à frente. E conseguiu me mandar um bilhetinho no púlpito. E o bilhetinho dizia mais ou menos o seguinte: olha, eu estou aqui hoje, e o Espírito Santo me mandou aqui, e eu tenho uma palavra de Deus à igreja. E eu gostaria que o senhor me desse a palavra. Eu li o bilhete, botei no bolso, terminei de pregar, impetrei a benção, fui à porta da igreja para cumprimentar os irmãos. Essa mulher, furiosa, de dedo em riste no meu rosto, disse: o senhor impediu que o Espírito Santo falasse à igreja hoje. Eu respondi no mesmo tom: o Espírito Santo falou, a senhora que não ouviu. Eu preguei a palavra de Deus aqui hoje. Eu não sei quem é a senhora, eu não sei de onde a senhora vem, eu não sei no que a senhora crê, e pela sua petulância eu não daria a mesma palavra à senhora. Essa mulher fez um estrago em algumas igrejas na região. Porque não é todo mundo que fala que vem em nome de Deus, que é de Deus. Os lobos estão fora, querendo entrar, e eles não se apresentam como lobo. Cuidado. Cabe a você cuidar das ovelhas de Cristo e protegê-las. Mas no verso 30 tem outra orientação. E que dentre vós mesmos levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Agora o lobo não está fora, está dentro.
E num dado momento ele vai botar as unhas de fora, ele está enrustido, escondido, camuflado. E quando ele botar as unhas de fora, ele vai provocar uma divisão na igreja, um racha na igreja. Ele vai arrastar as pessoas atrás dele, porque ele é o centro. Então cabe a você, pastor, cabe a você, líder, exercer esse papel de pastoreio, de vigilância, de proteção às ovelhas que Deus lhe confiou. Bom, vamos então ao penúltimo princípio que Paulo trabalha aqui, que são princípios para o ministério, que vai dos versos 33 a 35, que é a maneira do pastor lidar com dinheiro. Paulo diz assim: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que com estas mãos serviram ao que me era necessário para o ministério. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber. Paulo está lidando aqui com dinheiro, está dizendo o seguinte: olha, eu não sou pastor por dinheiro. Eu não estou aqui, não fiquei aqui 3 anos em Éfeso, atrás do que vocês têm. Não cobicei prata, não cobicei ouro, não cobicei vestes. E vocês bem sabem que eu trabalhei aqui com as minhas próprias mãos, entendendo o que Jesus ensinou, que mais bem-aventurado é dar que receber. Então há 2 pontos aqui que eu quero destacar. Primeiro ponto: o pastor não pode ser governado por dinheiro. A igreja que paga mais leva. Ele sai da igreja A para a igreja B apenas porque recebeu uma proposta mais vantajosa financeiramente. Nem estou dizendo a você que se você não possa sair da igreja A para a igreja B, e a igreja B possa pagar melhor que a igreja A. Não estou falando disso, eu estou falando que se a motivação for o salário, for o dinheiro, você está com a motivação errada. Eu vou lhe dar 2 exemplos pessoais, me permita. Certa feita eu fui pregar numa grande igreja da nossa denominação. E a igreja estava em fase de transição pastoral. E terminado o culto, terminei de pregar, a liderança se reuniu e disse assim: olha, nós somos uma igreja que, com a graça de Deus, tem um bom orçamento, tem uma boa situação financeira, e nós precisamos que o senhor venha. Nós nem sabemos quanto o senhor ganha, mas nós podemos pagar o dobro para o senhor. Ao ouvir a proposta, eu disse para aqueles irmãos: eu agradeço muito, me sinto honrado com o convite, mas eu não posso vir por 2 razões. Primeiro, porque eu tenho um compromisso com a igreja que eu pastoreio. Segundo, porque se eu vier para cá porque vocês me pagam o dobro, estou dizendo que o meu ministério tem preço, que ele está na vitrine, quem paga mais leva. Então eu agradeço, mas eu não posso vir. Deixa eu dar o segundo exemplo. Eu estava terminando meu doutorado nos Estados Unidos, e uma igreja me convidou para ser pastor. Eles me ofereciam um salário 4 vezes o que eu ganhava. E eu dei a mesma resposta que acabei de dar agora. Um colega me disse: você é maluco não aceitar um convite desse? Fica 5 anos, resolve a sua vida financeira, depois você volta. A questão é: quanto vale o seu ministério? Se o seu ministério for regido por dinheiro, a sua motivação está errada. Mas há uma contrapartida nesse texto, porque muita gente já está vendo aí, Paulo está dando um exemplo. O pastor tem que trabalhar e não receber o salário da igreja e ser pastor. A pergunta é desse assunto que Paulo está tratando? É isso que Paulo está ensinando aqui? E a resposta é um sonoro não. Se você quer saber o que Paulo ensina sobre o assunto, é só ler 1 Coríntios capítulo 9. Lá Paulo trata do assunto. E Paulo diz que quem está no ministério deve viver do ministério. Paulo só trabalhava com as próprias mãos, fazendo tendas, como ele era um fabricante de tendas, quando a igreja não lhe pagava o salário. Mas quando a igreja reconhecia o seu ministério e pagava o salário, ele deixava de fazer tendas para dedicar-se exclusivamente ao ministério. Ou seja, se é pecado o pastor ser pastor motivado por dinheiro, também é pecado uma igreja, podendo pagar o pastor, não o paga. A igreja precisa aprender a honrar os seus pastores, a fim de que ele possa ter todo o tempo necessário para cuidar das coisas de Deus, do pastoreio das ovelhas de Cristo. Agora,
Paulo conclui esse assunto mostrando um princípio que nós todos precisamos aprender, que é o princípio da generosidade. Mais bem-aventurado é dar que receber. O pastor que não é generoso, ele não ensina a igreja a ser generosa. Quando vai se levantar uma oferta, o pastor tem que ser o primeiro a chegar no gasofilácio. Quando vai se falar de dízimo, o pastor é o primeiro a ser dizimista. Quando vai falar de ajudar alguém que está necessitado, o pastor é o primeiro a ofertar. O pastor é alguém que aprende o princípio de Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Mas, finalmente, o último princípio que Paulo compartilha com esses presbíteros da igreja de Éfeso, antes de embarcar rumo a Jerusalém, é o princípio da afetividade, nos versos 36 a 38. Porque está escrito que, tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Aqui é o princípio da afetividade. Paulo passou ali 3 anos e cultivou relacionamentos profundos com esses líderes, com esses pastores, com esses presbíteros, com esses bispos. A ponto de, na despedida, em lugar público, numa praia, eles se abraçaram, eles se ajoelharam, eles choraram juntos, eles beijaram uns aos outros com ósculo santo, revelando e demonstrando afeto profundo uns pelos outros. A igreja de Deus precisa ser um lugar de afetividade, de amor, de tato e contato. Às vezes a pessoa precisa mais de um abraço na igreja do que de ouvir um sermão. E eu vou dar 2 exemplos para encerrar a minha fala. O primeiro exemplo, certa feita uma mulher me ligou, disse: pastor, eu estou ligando para o senhor porque está muito longe aí a igreja para eu ir, tem uma igreja do lado da minha casa, e eu estou ligando para dizer para o senhor que eu vou ficar aqui, é mais fácil para mim, é mais cômodo para mim. E eu disse para ela ao telefone assim: minha irmã, só tem um problema. Você é tão querida aqui, tão importante aqui, que nós não podemos nem pensar na ideia de transferir você para uma outra igreja. A nossa igreja ama você e você é tão importante nesse rebanho. A mulher começou a chorar do outro lado da linha e me disse assim: pastor Hernandes, eu não estou querendo ir para outra igreja coisa nenhuma, mas eu precisava ouvir isso do senhor hoje. As ovelhas são carentes, e a ovelha precisa saber que ela é amada, que ela é importante, que ela é preciosa. Uma coisa é você amar a pregação, outra coisa é você amar as pessoas para quem você prega. O segundo exemplo que eu quero lhe dar é que eu tenho o hábito até hoje de cumprimentar as pessoas depois do culto. E eu estou cumprimentando as pessoas e aproxima-se uma senhora e disse assim para mim: pastor, o senhor sabe por que eu valorizo tanto o seu abraço aqui depois do culto? Eu falei: não, minha irmã, por quê? Ela me respondeu: porque é o único abraço que eu recebo na semana. O abraço na nossa cultura brasileira é um símbolo de afeto, de acolhimento, de expressar a sua amizade. É o aconchego da comunhão. Em outras palavras, a igreja precisa ser esse território favorável, onde os relacionamentos sejam regados com óleo do amor, da amizade, do afeto, do encorajamento. Alguém já disse que máquina sem óleo bate pino. Os relacionamentos sem azeite ficam difíceis, como engrenagens sem óleo. Então eu quero recomendar a você, em nome de Jesus, de você ser um líder amoroso, carinhoso, que uma criança pode correr e agarrar-se nas suas pernas, que você vai abraçar com a mesma efusividade o homem, a mulher, a criança, a jovem mais bela, a vovozinha de 100 anos, do mesmo jeito, com a mesma ternura, com a mesma doçura, com o mesmo carinho, com o mesmo afeto. Então nós lidamos aqui
com esses princípios da liderança, os princípios, as colunas do ministério, sua relação com Deus, sua relação com você mesmo, sua relação com a palavra de Deus, sua relação com o ministério, sua relação com a igreja, sua relação com o dinheiro, sua relação com a afetividade. A minha esperança é que esta palavra abençoe seu coração e esses princípios sejam colocados em prática na sua vida, na sua família, no seu ministério. E os resultados certamente serão frutos doces, sazonados para a glória de Deus. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida.